Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo este cafezinho, mas que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, né? Que essa semana que o Senhor preparou para nós seja uma semana repleta de paz, de luz, que a glória dele esteja presente na sua vida, né? Vamos lá para o nosso cafezinho. Nós estamos estudando aí o segundo livro de Samuel já, né? Vamos adentrar aqui no capítulo 2, já estudamos os primeiros versos iniciais e vimos o quanto é importante a nossa dependência de Deus em buscar nele o direcionamento para as nossas decisões, que certamente elas são as melhores para as nossas vidas. Eu entendo que quando estudamos a palavra de Deus, passamos a ter melhor condições de lidar com as nossas emoções e as nossas adversidades. Eis o porquê de continuar trazendo a vocês aos domingos uma breve meditação, não para ter reconhecimento ou obter valores como alguns buscam fazer, mas o meu objetivo é poder divulgar a palavra do nosso Deus, mesmo de forma tão simples, para que você tenha a oportunidade de obter conhecimento, sabendo que outras pessoas também devem ser alcançadas e cabe a você passar para frente, se for da tua vontade, certo? Vamos continuar então no nosso capítulo 2, observando agora o verso 8 e 9. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os açuítas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Abner, ele era um dos homens de confiança de Saul e chefiava parte de seu exército. E quando fica sabendo que Davi foi ungido rei sobre Judá, e não viu em seu coração a possibilidade de se submeter à autoridade de Davi e resolve constituir o filho de Saul como Isbosete, como rei sobre os povos de Israel, citados aí no verso 9. Certamente este filho de Saul, ele não esteve na guerra junto com seu pai e seus irmãos. E naquele tempo, a sucessão do trono ela era passada de pai para filho. E estudiosos afirmam que Isbosete era o último filho de Saul. Afirmam ainda que Isbosete ele não tinha muito conhecimento, principalmente na área da guerra, e que seria como uma marionete, né, na mão de Abner, e que ao fazer ele passar a Manaim, na verdade, Abner estava afastando ele da pressão dos filisteus que ainda estavam ali na região. Então podemos entender que a ação de Abner ali naquele instante era tão somente um jogo político. Dos versos 12 a 17, nós observaremos que, mesmo com a morte de Saul, a guerra contra Davi não cessou. E podemos afirmar isso porque vemos Abner e alguns homens do seu exército, do exército de Isbosete, se encontram com os homens de Davi junto ao açude de Gibeão. E ali ele desafia aqueles homens para uma peleja. Primeiramente, foram 12 de cada lado, mas, segundo o verso 16, morreram ali naquele local. Diz assim o verso: Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal ao lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar em Gibeão foi chamado Eucade Azoim, ou, em outras versões, Campo das Espadas. Agora ficou resolvido, né? Vamos para casa, ficou empatado, tudo certo? Que nada. A peleja continuou. E diz o verso 17 que Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Os versos seguintes eles vão nos mostrar que Abner, ao perceber a derrota e que poderia ser morto, resolve fugir daquele local, mas é perseguido. E como conta o texto que Azael, do exército de Davi, sai ao encalço dele e que ele era ligeiro, né? E cita no texto até como uma gazela selvagem e que não se desviava nem para a direita nem pela esquerda. Ele mantinha seu foco. Quando assistimos esses documentários,
a respeito dos animais selvagens, né, que buscam o seu alimento, principalmente os felinos. Eles escolhem a sua caça e nada desvia deles o seu objetivo, até alcançarem o seu resultado. Lendo o texto, acredito ter ocorrido assim com Azael, mas que manteve ali seu foco, né? Mesmo Abner, durante a perseguição, ter dito para ele se desviar e buscar outro objetivo. Como dizem os versos 20 a 22. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Sim, sou eu, respondeu ele. Abner então lhe disse: É melhor que você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Azael, porém, não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar Joabe, o seu irmão, nos olhos de novo? Azael não atendeu o pedido de Abner e, em determinado momento, Abner o golpeou com a sua lança e o matou, como podemos ver aí no verso 23. E o que Abner temia aconteceu. Joabe, irmão de Azael, continuou a perseguição para se vingar de Abner. Porém, uma conversa entre os dois muda todo o rumo da história. Aí no verso 26 a 28, diz assim: Abner gritou a Joabe: O derramamento de sangue vai continuar para sempre? Não vê que isso terminará em amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até o amanhecer. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. E o capítulo encerra, narrando que Joabe e seus homens pegaram o corpo de Azael e o sepultaram na sepultura de seus pais, que estava em Belém. Esta narrativa de guerra entre Davi e Saul, segundo o verso 1 do capítulo 8, perdurou por muito tempo, mas afirma que Davi ia se fortalecendo e os da casa de Saul iam cada vez mais se enfraquecendo. Entendo que esta situação ocorria por fatos já que vislumbramos anteriormente, na qual Davi e seus homens andavam na dependência do Senhor, e a família de Saul buscava apenas seus interesses e se desviava do caminho do Senhor. Não podemos deixar de buscar aqui algumas lições para as nossas vidas nesse pequeno trecho que observamos. Observando a atitude ali de Azael, devemos também estabelecer um foco nas nossas vidas e buscar realmente alcançá-los. Contudo, nós temos que saber o momento de prosseguir nas nossas ações e também o momento de parar e fazer um replanejamento. Azael, ele ficou cego com sua atitude e não pensou na possibilidade de ser atingido. Por isso, nós temos que pensar em todas as possibilidades que enfrentamos e que enfrentaremos, para não nos vermos derrotados. Na fala de Joabe, no verso 27, nós vemos a sensatez dele em observar que a sua atitude não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele estava, até aquele momento, atingido pelo ódio, que estava impulsando o seu coração para se vingar do seu irmão. E vejam que a palavra de Abner foi dita a ele foi direcionada por Deus, pois o levou a pensar que a sua atitude ia se voltar para que realmente Deus queria para a vida dele. Diante disso, nós temos que saber ouvir a voz de Deus para as nossas vidas e saber que no momento em que devemos mudar a nossa estratégia e dar um passo atrás para podermos nos relocar as nossas ações. O verso 1 do capítulo 8 nos dá um alerta muito grande para as nossas vidas. E creio que o mais importante, o inimigo das nossas almas, ele fica em derredor tentando nos destruir. E esta luta é constante nas nossas vidas. Mas enquanto ele está em derredor, que é um pouco afastado, o Espírito Santo do Senhor, ele faz morada no nosso coração, pois somos templo e morada dele. Enquanto estivermos alicerçados
nessa convicção para as nossas vidas, por mais que o inimigo tente, as ações cairão por terra, porque o nosso Deus, ele é bem maior e ele, até o nosso inimigo, ele está sob o controle do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos dê condições de reconhecermos as nossas falhas, buscarmos tomar uma atitude diferente e a cada dia ter essa confiança plena no nosso Deus. E a luta continua. Vamos tomar o nosso cafezinho de hoje? A bênção do Senhor esteja com a sua vida e com a sua família. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.